Bem-vindos a mais um Se Liga Cidade. Para mim, Ian Arabá, é um prazer poder estar com você de novo em mais uma sexta-feira e eu quero te dizer que o nosso programa está imperdível. Teremos uma entrevista com um especialista, onde iremos receber aqui em nossos estúdios o empresário Jefferson do Atacadão do Celular, que vai dar algumas dicas de como utilizar o celular de uma forma muito mais otimizada, com alguns hacks, vamos dizer desta forma, que vai fazer com que você consiga otimizar a utilização do seu aparelho. Também teremos uma entrevista exclusiva com o doutor e deputado federal Eduardo Veloso, que vai dar para a gente algumas dicas e também explicar sobre como podemos cuidar melhor dos nossos olhos nesse período em que nosso estado enfrenta uma seca muito grande associadas a intensas queimadas. Um outro ponto é que, para finalizar, também teremos a primeira parte de uma entrevista exclusiva sobre o caso da cantora Nayara Vilela. O que aconteceu? Como procedeu? Qual foi o desfecho desse caso? Você descobrirá no Se Liga Cidade. Estamos de volta em mais uma entrevista com o especialista e agora a gente tem aqui o empresário Jefferson do Atacadão do Celular, que vai trazer hoje algumas dicas funcionais para a gente de tecnologia, de internet, tanto de forma funcional dentro dos sistemas, como também aparelhos e afins. E eu já quero começar, Jefferson, fazendo uma pergunta bem direta. Quem nunca sofreu um golpe em relação ao Pix, fez uma compra enganada, que não era aquele link que era para pagar, ou então nunca passou por uma tentativa de golpe pelo WhatsApp? Quando uma pessoa sofre esse tipo de coisa, o que ela tem que fazer? Como que ela consegue se livrar desse golpe? Quem sabe até reaver aquilo que ela perdeu? Pronto, para você que está em casa, eu vou explicar para vocês a solução. Chama-se MED. Bom, o que é o MED? É o Mecanismo Especial de Devolução, que é uma ferramenta do Banco Central. Infelizmente, não é muito divulgado. Você vai fazer um registro de ocorrência online ou presencial numa delegacia, vai até o seu banco, onde você é correntista, vai apresentar para o seu gerente e vai pedir para ele que acione o MED. De imediato, o seu gerente vai entrar em contato com a agência do suposto golpista e vai pedir um bloqueio cautelar, que nada mais é do que um bloqueio da conta do suposto golpista. Esse bloqueio cautelar deve durar mais ou menos até 72 horas, que é o tempo que os dois bancos vão investigar a origem daquele dinheiro. Sendo detectado que foi um golpe, esse dinheiro é devolvido integralmente à sua conta. Mas isso pode acontecer em qualquer forma de golpe ou só no caso de compras que foram feitas de formas erráticas, feitas de forma errada? Sim, agora vem a notícia ruim, galera. Uma pergunta boa. Infelizmente hoje, para o Banco Central, se você fizer um Pix, digitar um código errado, um dígito, um CPF ou um e-mail errado e for para outra conta, infelizmente você não vai conseguir reaver esse dinheiro. Esse exemplo que eu estou dando é para caso especificamente falando de golpes, tá, pessoal? Ah, comprei um carro, não gostei da cor dele, amanhã vou lá no banco e vou tentar desfazer o negócio. Gente, o banco não é inocente, isso aí não vai colar, tá? Até porque também, quando a gente fala dessa questão de compras, a gente já envolve muito mais do que só o sistema do Pix. É envolvido o direito das obrigações, onde existe a obrigação de dar e de receber, de duas pessoas que estão envolvidas ali de forma mútua e voluntária. Agora vamos falar sobre uma questão que a gente sempre vê as pessoas falando, meu celular é a prova d'água, meu celular ele é bom, ele é a prova d'água, então não, o meu é melhor porque o meu é o da maçã, então é muito melhor, ele é mais a prova d'água do que o seu. A dúvida que eu tenho é, a gente já viu pessoas que perderam celulares que teoricamente eram uma prova d'água por conta deles terem um contato com a água. E eu sempre fiquei com a dúvida, Jefferson, realmente existe um celular 100% à prova d'água? Você que trabalha com isso, você que tem know-how, expertise, experiência no assunto? Não é só um celular que ele vai ter uma resistênciazinha e acabou. Eu juro pra ti, essa é uma dúvida que eu sempre tive. Certo. De fato, gente, até onde eu conheço, né, de celulares, tanto Android como iOS, eu não conheço um celular que seja 100% à prova d'água. As pessoas confundem o termo à prova d'água com resistente à água. Existem modelos mais inferiores aos de hoje que comportam aí até 2 ou 3 metros abaixo, né, na água, no caso, o celular na água, por até 10 minutos. Já os celulares mais atuais, de 3 a 6 metros à prova, né, profundidade, demorando aí até 40 minutos. Então, assim, eu não aconselho vocês a fazerem isso, tá, galera? Ser resistente é diferente de ser à prova. E outra coisa, tem um detalhe que é muito importante a gente falar pra galera. Levei meu celular na garantia. A garantia detectou que ele foi molhado, dificilmente a garantia
vai te dar outro aparelho ou vai consertar o teu aparelho, tá? Provavelmente você vai ficar no prejuízo. Então, galera, pega essa dica aí e não coloca o celular na água, não. Deixa ele fora da água. Ou seja, aquele sonho de tirar aquela foto bonita debaixo da piscina, você pode até fazer, mas por via das dúvidas, o que vale mais? O seu aparelho celular ou aquela selfie bonita que tu não vai ter mais nenhum aparelho para poder postar depois? Exatamente. Para essa foto aí que o Ian falou, existem acessórios específicos para isso, tá, gente? Cases, compartimentos que você coloca o celular e que ele não vai molhar. Então, usem isso que vocês vão conseguir tirar essas fotos bacanas, viu? Perfeito, então, Jefferson. Mais uma pergunta, aproveitando que você está aqui, então vamos intensificar esse bate-papo. Por ser jornalista, eu sempre utilizo muito o celular, utilizo muito o computador portátil, o iPad e afins e acabo andando muito. Então, nem sempre eu consigo chegar em um canto, colocar meu celular ou o aparelho que eu esteja usando numa tomada para carregar. E aí a gente faz uso das famigeradas baterias portáteis, aquelas baterias que a gente consegue colocar no bolso, na bolsa e ir para qualquer canto. Só que eu sempre fiquei muito incomodado, em algumas vezes eu te confesso que até fiquei irritado, que a gente tem uma bateria que promete 4 cargas e ela entrega uma carga, entrega 2 cargas, sendo que no momento da compra a gente ouve que ela é mais tempo. E aí, por que isso acontece? É uma coisa relacionada ao tipo de bateria ou de fato não tem nenhuma bateria que dure 4 cargas? Como é? Certo. Na verdade, assim, galera, o que acontece? Quando você vai comprar uma bateria dessa, como o Ian está falando, primeiro ponto, ela é uma bateria de lítio, é uma bateria perigosa, então se você for carregar seu celular, não deixe ele carregando e fique 2 dias fora de casa ou um dia, enfim, não deixe o celular lá não. Use ele ao mesmo tempo que você está usando o celular, não tem problema nenhum, ela foi feita para isso. Com relação a dar mais cargas ou menos do que promete, geralmente eu vou ser bem sincero com vocês, existem marcas boas no mercado e existem marcas que não entregam realmente. Então assim, eu recomendo a vocês que comprem marcas que estão registradas pela Anatel, gente. Por quê? Porque a Anatel faz todo um teste no produto, de qualidade. Então, produtos que não são certificados pela Anatel, provavelmente elas não vão ter essa entrega, tá bom? E assim, mais um ponto importante. Se você usar o powerbank para carregar o seu aparelho ao mesmo tempo que você está usando, é como se você abastecesse um carro em movimento. Se você tentar abastecer um carro em movimento, quando ele chegar daqui 2 km, ele já consumiu e ele não vai encher o tanque nunca, porque ele está em movimento. Então, assim, ela dá assim, 4 cargas, 5 cargas, 6 cargas, se você deixar o celular e não usar. Se você usar ao mesmo tempo, você vai aí praticamente diminuir pela metade a autonomia e a capacidade dela. Isso explica muita coisa. Em um dia, acho que no show da Festa do Trabalhador, que eu estava fazendo uma live pelo Alerta Cidade, do show da cantora Nayara Azevedo, e o meu celular começou a descarregar e eu conectei a bateria portátil, subia 1, 2, descia 1, subia 1, 2, descia 1. Falei, ué, não está carregando não? Mas agora fez todo sentido. Uma última dúvida antes da gente ir para o próximo bloco. Jefferson, o Alerta Cidade acabou de publicar um vídeo onde, um tanto quanto intrigante, onde um casal estava tendo uma discussão e, enfim, o diálogo não é para o momento. Só que o que chamou a atenção foi que eu fiquei me perguntando como que um dos envolvidos não conseguiu perceber que estava sendo filmado por outra pessoa naquele momento em que ele estava literalmente na frente do celular. Existe alguma função de gravar com a tela apagada, com algum mecanismo de voz, com alguma palavra-chave ou não? A pessoa que gravou esse vídeo que está sendo viralizado agora aqui em Rio Branco, ela gravou de uma forma astuta, onde o celular ficou escondido e não deu para perceber? Porque também tem essa possibilidade. Certo. Bom, galera, o que acontece? Eu vi o vídeo, né? E eu posso afirmar para vocês, primeiro ponto, ela está usando um celular com sistema operacional iOS, né? E assim, esses celulares com sistema operacional iOS, eles têm uma função oculta, onde você pode gravar tanto na câmera frontal quanto na câmera traseira, sem que ninguém saiba. O celular fica de forma bloqueado, a tela de bloqueio normal, como se nada tivesse acontecendo, ele não indica que está gravando e simplesmente ele está captando tudo que está sendo dito, tanto imagem quanto áudio. Então assim, você que vai fazer alguma coisa, que vai para uma reunião importante, que vai ser discutido ideias, coisas que você não quer que ninguém saibam, se tiver alguém com o celular em cima da mesa, que você vê que pode ter algum ângulo ali para estar sendo filmado, desconfie, porque provavelmente você vai estar sendo registrado. Entendi. Muito obrigado, Jefferson, pela sua colaboração. Esperamos ter você aqui de novo. No próximo bloco, teremos uma entrevista exclusiva com o doutor e deputado federal Eduardo Veloso, que vai dar para a gente algumas dicas e também explicar sobre como podemos cuidar melhor dos nossos olhos. Você descobrirá no Se Liga Cidade.
O nosso segundo entrevistado do Se Liga Cidade, do nosso segundo programa, nada mais é do que o Dr. Eduardo Veloso, ele que é médico oftalmologista e também deputado federal, mas nesse momento eu gostaria de conversar um pouquinho com o senhor acerca da saúde dos olhos, porque, pessoal, é sabido que muitas pessoas passam o dia inteiro na frente de telas, sejam elas de celulares, computadores, televisões, por questões de trabalho, por questões de ociosidade, como não tenho nada para fazer e vou agora conversar um pouquinho nas redes sociais, e isso acaba fazendo com que os nossos olhos fiquem um pouco cansados e ninguém melhor para falar de saúde dos olhos do que um médico oftalmologista. Então, primeiramente, boa noite, deputado, seja muito bem-vindo ao nosso programa e fala pra gente um pouquinho de como que anda também essa questão da saúde dos olhos dos acreanos em um contexto geral. Boa noite, Ian, obrigado, quero aqui agradecer a toda a produção. Se Liga Cidade, né? É o nome do nosso programa, parabéns. Muito Olha, obrigado. Adorei o nome, assim, fantástico. E já vou lhe dar a primeira dica, né? Certo. Você que aqui fica gravando tudo, ó, o ar-condicionado jamais, igual tá agora, ó, não pode vir no Já é seu uma olho. bronca para nossa equipe do Se Liga Cidade, o porque ar-condicionado isso não pode. resseca. Então, assim, a você que está nos observando, né? É a primeira dica, nunca um ar-condicionado diretamente no olho, porque isso faz com que o seu olho resseque e você tem que piscar mais vezes, o que não é o melhor para a saúde dos nossos olhos, né? Certo. Falar em saúde ocular, aqui no Acre, devido à nossa exposição, ao nosso clima tropical, nós temos muita radiação e a gente tem o que a gente chama muito do olho irritado, que vai levando no futuro aquela carnezinha que dá no olho. Que é o que as pessoas chamam de carne crescida no olho. Isso, o nome Popular. Mais popular, carne crescida, e o nome científico se chama pterígio. Então, assim... Diferente. É um nome, né, mais diferente em si. Mas é isso, a gente tem que ter cuidado. Aqui na nossa região, nós temos hoje na clínica, nós somos o único que temos um equipamento que chegou há pouco tempo, que faz a medida do tanto que o seu olho, se está ou não ressecado. Eu acho que eu preciso desse equipamento para poder me avaliar, porque eu passo o dia inteiro na frente de tela, entre ar-condicionado, seja em carro, seja em estúdio. Fora que a gente está no momento aqui em Rio Branco, onde a gente está começando a entrar na nossa região de seca extrema, no momento seco extremo da nossa região, onde tem muito calor, tem muito sol, tem muita fumaça, tem queimada, e isso também impacta diretamente na qualidade da saúde dos nossos olhos, correto? Com certeza, essa queimada, né? Hoje, no nosso dia a dia, a gente observa, né? Às vezes até o cheiro, a gente olha para o céu, vê aquele sol meio ofuscado devido à fumaça. Então, acontece muito nessa época, devido às queimadas em si que tem, né? E isso prejudica diretamente o olho. Aumenta, sim, a procura do oftalmologista nessa época devido à irritação que isso causa diretamente no olho. Em relação à nossa alimentação, uma dúvida que eu sempre tive. A nossa alimentação ela pode interferir na qualidade da hidratação dos nossos olhos? Por exemplo, eu tomar 3 litros de água por dia em um ambiente como o nosso. Vai manter o meu corpo, de certo modo, hidratado, mas também vai atuar na hidratação comum, orgânica dos meus olhos, ou é necessário que mesmo assim eu faça algum tipo de hidratação artificial para diminuir essa irritabilidade, para diminuir essa coceira que a gente acaba ficando nos olhos? Você falou uma coisa bastante importante. Parte do nosso funcionamento do corpo vem da nossa alimentação, né? Então, correto. A alimentação, ela é vida, ela até diz se você vai viver muito ou não. Eu vou te dar um exemplo. Tem uma ilhazinha lá do Japão, que eu esqueci o nome, que é a ilha onde as pessoas mais vivem no mundo. Interessante. E lá, eles não têm o hábito de comer depois do anoitecer. Então, o japonês já come pouco e perto de dormir, eles comem menos. Por isso que tem um ditado, né, quando a gente vai, que a gente tem que comer mais como um rei de manhã, um príncipe na hora do almoço e à noite quase nada. Então, isso, a digestão, né, à noite que você deita, para você ter um sono melhor, tudo depende da corrente sanguínea. Quando você come, o que seu organismo faz?
mobiliza parte daquele sangue que estava no seu cérebro, que estava nas suas pernas, e vai para o intestino, para fazer o trabalho que tem que ser feito da digestão do alimento. Então, isso tudo tem influência. A comida, eles estão tentando comprovar cientificamente, isso aí são relatos e são artigos que mostram que quem come menos e come menos à noite, Certo. e depois que escurece assim, a pessoa tem uma tendência a ter uma vida mais saudável. Não que vá viver mais ou não. Mas viver com mais qualidade. Isso, uma qualidade. E quando você se hidrata bem, é uma das coisas mais importantes. Até melhor, em parte, você se manter mais hidratado e partir isso várias vezes ao dia. Não é chegar a tomar 1, 2 litros de água agora, eu não preciso tomar durante o dia. Não. O organismo, você transpira. Você já percebeu que quando você está no frio, você vai mais no banheiro? Já percebeu isso? Não. Passe a perceber. E É eu vou porque lhe a gente explicar. toma menos água? Não. É porque quando está frio, nós temos os pelos. Correto. E o pelo, quando está quente, ele está aberto e ali está fazendo mais evaporação. Através da de água. sudorese. Isso. Quando você está no frio, ele está fechadinho. Você transpira menos. E você transpirando menos, você tem que tirar esse líquido de alguma forma. E aí você vai no banheiro. Interessante. Entendeu? Eu achei que fosse o oposto. Não, não é. Porque você perde menos por evaporação. Então você vai mais no banheiro. Então o organismo nós somos o ser mais perfeito que tem, né? Então isso tudo tem influência. A vida nossa está diretamente ligado à forma que nós nos alimentamos e à forma que nós nos hidratamos. É importante se hidratar várias vezes ao dia e sempre. Em relação a essa questão da hidratação, a gente precisa utilizar algum tipo de hidratação artificial nos nossos olhos ou só em casos que, de fato, haja uma necessidade prescrita por um médico por conta de algum tipo de acometimento ou algum tipo de irritabilidade patológica? Então, tem algum... O homem, se nós formos ver na evolução, nós estamos mudando de área externa para escritório, para ambiente fechado. Quando nós estamos num ambiente fechado, principalmente aqui na região norte, que nós precisamos de ar-condicionado toda hora ligado, o que o ar-condicionado faz? Ele retira a umidade do ar. Correto. Ele retirando a umidade do ar, o seu olho tende a ressecar mais. Quando nós estamos lendo, que faz parte do dia a dia de um escritório, faz parte mexer no computador, você pisca menos. Tem gente que chega a piscar 10 vezes menos, entendeu? E isso faz com que a gente resseque. A lágrima é tão perfeita que ela tem uma camada. São 3 camadas que tem na lágrima. A gente acha que é só água ali. Não. Sim. Tem gordura, tem lipídio e tem a água. Por quê? Porque a gordura evita ela ressecar, ela evaporar tão rápido. A água hidrata e o lipídio ali faz com que deslize melhor no seu olho. Interessante. Então, tem esse arranjo. Às vezes, o olho seco, ele vem e a pessoa está lacrimejando. Você já falou, nossa, esses dias está saindo uma lágrima, mas muita gente fala aquela lágrima quente que sai. Aí eu fui no médico, ele me passou um colírio lubrificante. Mas, poxa, está saindo tanta lágrima. É porque aquela sua lágrima não está de qualidade. Entendi. Está tendo um desarranjo das suas glândulas lacrimais que fazem essa lágrima ser perfeita. Entendi, interessante. Então, o ambiente que nós estamos hoje, por isso que aumentou muito o olho seco, porque nós estamos muito em ambientes fechados, com ar-condicionados, e nós não paramos a cada hora, nós não saímos para lavar a mão, ou lavar o rosto, ou se hidratar. A gente não faz isso no dia a dia. Nós A ficamos maioria tão das engatilhados no nosso dia que a gente não se preocupa com esses detalhes. E passa 2, 3, 4 horas sem beber água, fica sem piscar. Então, assim, isso vai deteriorando a qualidade da lágrima. Certo. Não é que seja obrigado. Então, assim, o ideal é que você passe no médico, ele mensure isso, ele receite. Mas o lubrificante pode ser vendido sem receita.
E isso, inclusive, pode interferir diretamente na necessidade das pessoas terem que usar algum tipo de óculos ou não? Já é uma situação diferente, com fatores diferentes? Boa pergunta. Nós temos um trabalho que mostra que, devido a essa mudança de hábito, de leitura de celular, principalmente criança pega o celular e fica assim, ó, bem pertinho. Então, eu vou contar uma história aqui para vocês. Quando a gente nasce, nós temos uma lente dentro do olho, chamada cristalino. E esse cristalino, ele tem um poder de mudar a forma. Imagina uma lente de um óculos que ela mude a forma. Ela pode sair de 0 grau até mais 8, mais 9, mais 10. Quando a gente nasce, tem uma capacidade tranquila e até 12 graus. Sai de 0 para 12. À medida que você vai crescendo, você vai perdendo essa elasticidade. Correto. Dessa lente que a gente tem dentro do olho. Vai perdendo essa capacidade de deformação. Não se sabe se é porque o músculo cansa ou que ela também não para de se replicar dentro. Então, ela vai ficando mais rígida. Enfim, todo mundo por volta de 40 anos, quem nunca usou óculos, começa a ter uma dificuldade de usar óculos. Vê os colaboradores aí, ó, tá ali, ó, de óculosinho, ele só usa para leitura. Correto. Entendeu? Por quê? Porque ele já provavelmente passou dos 40 anos, nunca usou óculos e começa a ter uma dificuldade para perto. E no caso das pessoas que usam óculos bem mais cedo, é por conta que elas perdem esse mecanismo? Não. As que usam mais cedo é porque eles já nasceram com um desarranjo disso. Nós temos que pegar a luz que entra e focar na retina, num ponto da retina. Quando esse foco não é exato lá, a pessoa necessita de óculos para corrigir isso e fazer com que esse ponto fique exato. Aí você me fez uma pergunta. O nosso hábito faz com que a gente tenha que usar óculos ou não? Ninguém vai conseguir te comprovar isso, mas o que está acontecendo no mundo é que as pessoas estão ficando mais míopes, estão necessitando mais de óculos. Existe um trabalho mostrando que isso irá aumentar em 16% em 30 anos. Muito. É muita coisa. Ou seja, 20 e poucos a 30 e poucos por cento da população necessitam de óculos hoje. Se a gente aumenta 16% nisso, vai chegar a quase metade da população. A gente não... E do número de míopes, que não é o mais comum. Ou seja, míope é aquela pessoa que tem mais dificuldade de longe. Eles estão relacionando com um novo hábito que tem, das pessoas ficarem muito assim, e aquela lente ainda não tem nada comprovado, aquela lente ela vai ficando com uma tendência a ser míope, entendeu? Deixar a pessoa míope. Ela praticamente às vezes não consegue voltar para o zero dela, de tanto uso que se está tendo muito perto de criança, dos adolescentes em si. Então eles estão estudando isso para se ter uma comprovação, mas eles acreditam muito nessa tese. Como no começo eu chamei o senhor de deputado, mesmo o senhor também sendo médico, porque para mim é muito difícil conseguir desassociar o senhor que faz duas funções muito bem. A gente estava conversando até agora nos bastidores um pouquinho sobre a luta que o senhor e a sua família enfrentou no começo desse ano e que serviu de inspiração para o senhor enquanto parlamentar para trabalhar incansavelmente para que nós, o nosso estado, possamos ter um novo hospital da criança. O senhor poderia falar um pouquinho para a gente sobre como que anda, mas antes de tudo, como que foi passar pelo que o senhor passou e como que o senhor está lidando com isso agora para que outras famílias não precisem passar pelo que o senhor passou da forma como foi? Ian, obrigado por essa oportunidade. Então aqui eu quero agradecer à população do Acre que me deu essa oportunidade de ser deputado federal. Então eu agradeço a você que está nos vendo aqui na televisão. Eu agradeço a minha esposa, que é uma companheira. Nesse momento difícil, ela teve muita racionalidade ao meu lado lá. Não é fácil, eu vou lhe explicar. Tudo começou aqui em Rio Branco. Ela começou com uma gripe e nós estávamos viajando. Aí com uma tosse que não ia melhorando e tudo. Chegou um momento que ela internou e parece que a mãe sentiu, nós estávamos fora
E a Regiane falou, vou voltar, porque algo está me dizendo para voltar. Quando voltou, no outro dia que ela fez uma tomografia, o pulmão dela já estava praticamente um lado quase todo tomado. E naquele momento não tinha cirurgião pediátrico aqui para fazer a drenagem do tórax dela. E nós não tínhamos vaga na UTI, na única UTI pediátrica que nós temos aqui, que é no Hospital da Criança. E, graças a Deus, eu tenho condição financeira. E você sabe que se eu usasse a influência e tudo, eu poderia até abrir uma vaga lá. Tiraria alguém. Mas eu decidi, naquele momento, levar minha filha para Brasília. Eu falei, hoje, né, eu tenho uma moradia em Brasília, eu fico mais perto, ela vai tomar na UTI lá os remédios na veia, como a gente imagina que é um tratamento de uma pneumonia. E vai dar tudo bem. Só que a gente chegou em Brasília, foi o pior momento, ela foi piorando. E ela foi entubada. E naquele momento que ela foi entubada, nós levamos ela para São Paulo. Foi uma decisão que eu compartilhei com a Regiane e falei, olha, você tem que... Porque os médicos não queriam que eu tirasse naquele momento ela de lá. Correto. E aí eu dentro de mim, olha, tudo que eu posso fazer pela minha filha é levar ela no melhor hospital que nós temos aqui no Brasil, de nome. Se é verdadeiro ou não, nós só vamos saber se formos. E naquele momento eu decidi que eu ia levar ela lá para o Einstein, em São Paulo. E assim eu fiz. No início os médicos falaram que eu não poderia tirar ela, e eu falei que iria, que o risco era nosso, né? Que eu compartilhei isso com a Regiane e ela estava ali do meu lado. E nós fomos. Passamos por momentos foram 29 dias, se eu não estou enganado, Ian, muito duros, mas isso nos fez refletir. A todo momento, eu fiquei ao lado da minha filha. E aqui no Acre, nós não temos nenhum hospital, tanto ele seja adulto ou infantil, que na hora que a pessoa está pior de saúde, que é geralmente quando está numa semi-intensiva ou numa UTI, os pais ou o acompanhante possa ficar do lado. Então, eu retornei, e o nosso mais bem precioso de qualquer família, eu tenho certeza que são os filhos. Então, eu voltei com aquilo, eu acho que nós passamos por isso, por uma provação. Agradeço as orações, eu nunca vi tanta comoção. Quero aqui agradecer a população do estado do Acre, nós recebemos do Brasil inteiro, mas em especial um carinho muito grande aqui por todas as cidades aqui do estado. Então, assim, isso mexe muito com a gente, e eu tenho um compromisso de fazer tudo para que a gente tenha um hospital da criança aqui, que eu já estou em conversa com a SPU, com a CESAC. Nós vamos fazer esse casamento, vai ser um hospital num local bom, Correto. grande. O terreno que a gente tem em vista são mais de 10 mil metros quadrados, com estacionamento amplo, um hospital digno de tratamento de qualquer pessoa, tanto faz ela ser SUS, particular ou não. Nós temos que ter um tratamento digno para as nossas crianças. E eu quero humanizar toda a saúde aqui do estado do Acre. Esse é um compromisso que eu assumi. Mas o Hospital da Criança, até terminar esse mandato, se Deus quiser, nós já estaremos ou com ele já quase pronto, ou pelo menos iniciado. Esse é um compromisso que eu assumi, porque depois que começa eu sei que vai Correto. dar continuidade. Então é por isso que a gente, assim, não tinha isso no meu radar, mas esse é um compromisso que eu assumi agora com a população. Foi um chamado que o senhor sentiu. Isso. Deputado e também médico, eu não sei mais nem como chamá-lo, como eu disse, são duas atribuições que o senhor exerce muito bem. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua disponibilidade. Espero poder tê-lo mais vezes aqui no nosso programa para a gente dar continuidade nessa conversa que foi um tanto quanto esclarecedora, principalmente no que diz respeito à saúde dos nossos olhos. Olha, Ian, é um prazer estar aqui. Se liga a cidade, hein? Se Deus quiser, vai ser grandes audiências aqui. Um dia será o de maior audiência aqui da TV. Eu tenho certeza, só o nome já é fantástico. Parabéns pelo nome. Muito obrigado. Parabéns pelo programa. Eu acho que o Acre precisa de um programa desse nível, com a sua competência, viu? Muito e obrigado. agradecer a toda a equipe aqui da TV Rio Branco. Estou me inspirando em você. Eles falam que eu não arrumo meu cabelo. Hoje eu vim até com o cabelo mais arrumado. Pronto, já inspirado. tudo certo. Ó, tá vendo, ó?
Seu cabelo é um exemplo, viu? Pronto, tudo E certo. uma boa noite a todos, um abraço e fiquem com Deus. No próximo bloco teremos a primeira parte de uma entrevista exclusiva sobre o caso da cantora Nayara Vilela. O que aconteceu? Como procedeu? Qual foi o desfecho desse caso? Você descobrirá no Se Liga Cidade. Há pouco mais de um ano, a morte da cantora Nayara Vilela chocava todos os acreanos, por acontecer em circunstâncias um tanto quanto intrigantes. De um lado, temos a estrutura pública da justiça, dizendo que Tarcísio é o culpado pela morte da artista. Do outro, temos a defesa do viúvo, dizendo que, de fato, ele não pôde fazer nada e que não pode ser culpabilizado por algo que não é de sua responsabilidade. Isso é algo que você vai ver agora em uma reportagem exclusiva, dividida em duas partes do Se Liga Cidade. Doutor Wellington, no começo do ano passado, no começo de 2023, nós fomos surpreendidos em Rio Branco com a morte da cantora Nayara, uma cantora que estava com carreira em ascensão aqui no nosso estado e também na região norte, conseguindo se desenvolver, ganhando cada vez mais fama, quando de repente todos os veículos de comunicação locais começaram a publicizar que ela havia partido, que ela teria ido a óbito. Desde esse momento começaram a ser ventiladas diversas informações sobre as circunstâncias que levaram ao óbito dela. Algumas pessoas postularam que de fato ela havia ceifado a própria vida, outras começaram a dizer que o então marido dela na época, o senhor Tarcísio, havia tirado a vida dela. E começou-se a gerar esse clima de quem foi que de fato tirou a vida da Nayara. A Nayara, por insatisfação comum ou por uma inconstância emocional naquele momento, ela ceifou a própria vida, ou foi o seu esposo que, por uma insatisfação com a esposa, por uma briga durante ali o matrimônio, que é sabido que um casal tem sim os seus desentendimentos, acabou tirando a vida dela, e aí gerou-se um caso que acabou indo parar nas mãos do Ministério Público e que começou a se comportar oferecendo denúncia de que o Tarcísio era o responsável pela morte da Nayara. O senhor é o advogado de defesa do Tarcísio e nós gostaríamos de ouvir aqui da equipe do Se Liga Cidade o que de fato o senhor pensa sobre isso e como está sendo conduzido todo esse processo. Olha, o que chama a atenção, primeiramente nesse caso, é o fato de que o fato aconteceu, o Tarcísio entrou em contato imediato com a mãe no momento que a vítima estava ali afligida emocionalmente, com a arma direcionada para o seu corpo, chorando, falando que colocaria cabo e fim à própria vida. Qual foi a conduta ali do Tarcísio? Entrar em contato, ligar por vídeo com a mãe, para a mãe tentar dissuadir a filha para que ela não fizesse aquilo. Então, a conduta ou a atitude do Tarcísio naquele momento, segundo o Ministério Público ou a delegada que conduziu o inquérito, a conduta mais aceitável seria tentar tirar a arma das mãos da vítima. Ora, as circunstâncias que os fatos aconteceram, o estado emocional que a vítima se encontrava naquele momento, tudo aquilo, inclusive as circunstâncias emocionais que até mesmo Tarcísio se encontrava. Era a decisão mais adequada tentar tirar a arma da mão da vítima? Isso o faz um criminoso não ter tentado tirar essa arma? A mãe, em ligação com a filha, e aí de uma forma fatídica, triste, lamentável, ela atirou, realizou o disparo, atingindo-a e veio a óbito com um tiro no peito. Então, esse tiro, ele foi um tiro que já colocou fim à sua própria vida naquele exato momento. Então, foi um tiro fatal. Tarcísio entrou em contato com o SAMU. A preocupação maior dele ali era prestar o socorro, era salvar a vida da esposa. Então ele entrou em contato com o SAMU para garantir que todo atendimento médico fosse realizado. Infelizmente, essa morte foi súbita, esse tiro foi súbito. Passado isso, toda a perícia foi realizada, ele colaborou com as investigações, prestou depoimento já naquele momento e, pasmem, mudaram os entendimentos com relação a esse caso já em 3 circunstâncias. No primeiro momento, o delegado que recebeu o caso entendeu que seria uma situação de instigação ao suicídio. Depois, a delegada conduziu o caso, compreendeu e concluiu que seria feminicídio. Por outro lado, o Ministério Público apresentou uma denúncia
dizendo na denúncia que o Tarcísio teria deixado o dever dele de cautela, teria se omitido do seu dever legal de proteção ao deixar uma arma carregada, que essa arma estaria de fácil acesso às mãos da vítima e que esse teria sido o motivo pelo qual ela teria colocado fim à própria vida, já que ela tinha problemas psicológicos que eram prévios e de conhecimento do Tarcísio. Ora, não tem no inquérito, não tem nos autos qualquer prova robusta de que ela tivesse uma incapacidade mental, de que ela fosse uma pessoa incapaz, de que uma cantora que estava com a sua carreira em ascensão, bem vista na sociedade, talentosa, bonita, uma mulher aparentemente com plena saúde, de que ela tivesse problemas tão graves do ponto de vista psicológico. Então, sequer havia um laudo, sequer havia um prontuário, a prescrição médica para a utilização de medicamentos contínuos, para que ele tivesse conhecimento de que realmente deveria haver cuidados maiores para que a sua esposa não tivesse acesso a qualquer tipo de arma. E aí eu não falo só de arma de fogo, arma branca, para que ela não ficasse sozinha em casa, para que ela tivesse a presença sempre de algumas pessoas que pudessem estar observando, cuidando dela. Então não havia isso, nem por parte da mãe, de nenhum familiar ou amigos, esse cuidado, essa preocupação de que ela tinha que ter sempre alguém ali acompanhando as atividades dela do dia a dia, sob pena de que ela pudesse se suicidar. Isso não era uma preocupação de nenhuma pessoa. Preocupação sim, de que ela pudesse ter algum problema psicológico, isso era a preocupação de todos que a cercavam. Então, no caso, não havia nenhum tipo, como o senhor acabou de falar, mas só para a gente deixar claro, não havia nenhum laudo pré-colocado, pré-estabelecido de que a Nayara possuía uma certa incapacidade de raciocínio, de autocuidado, que precisava de uma assistência, que precisava que alguém ficasse observando, ficasse acompanhando, cuidando dela cotidianamente, reiteradamente. Não havia esse laudo. Não, na verdade, até as investigações tiveram dificuldades de coletar algum meio de prova que pudesse evidenciar isso. Cito aqui um ofício que foi encaminhado à psicóloga, que realizou apenas e tão somente 3 atendimentos à vítima. E ela fez um relatório, um laudo indireto, narrando o comportamento da vítima, à época ainda em meados de 2022, falando que a vítima tinha, sim, problemas psicológicos oriundos de situações ainda da infância e que, em razão disso, ela tinha problemas comportamentais, de autoaceitação, de convívio, mas em nenhum momento um laudo permanente, por exemplo, que identifique um CID de problema psíquico grave, né? Ou até aquele mesmo acompanhamento médico foi recomendado que ela desse continuidade e que ela fizesse um tratamento medicamentoso. Só que isso foi uma conversa entre a psicóloga e ela, não tinha nada documentado. Então, as outras pessoas não tinham conhecimento do que havia acontecido nesse atendimento psicológico. Então, só depois dos fatos é que veio à tona esse relato da psicóloga, depois de um ofício encaminhado pela delegacia de polícia, a respeito desse atendimento que foi realizado. Então, não era de conhecimento público, não era de conhecimento do círculo íntimo dela de pessoas, de que ela, em algum momento, tenha realmente sido submetida a um tratamento. Então, não era crível que o Tarcísio soubesse disso. Inclusive, a própria psicóloga narra nesse documento que ela tentou contato com a mãe e conversou sobre o assunto somente, só para entrevista, mas com o Tarcísio ela não teve contato. Então, não há uma evidência de que ele tenha tido pleno conhecimento da natureza, do grau psíquico, do problema psicológico que vivenciava a vítima. Então, tudo isso colocar sobre os ombros do acusado de que ele tinha uma obrigação, sim, de ter esse zelo, esse cuidado, imputá-lo de uma forma muito draconiana e severa um crime que ele não praticou. O senhor também falou dentro da conversa que nós estamos tendo que ele estava gravando e que era um contato com a mãe da Nayara para tentar acalmá-la, para tentar dissuadi-la de tomar algum tipo de decisão que pudesse ser grave o bastante e impossível de reverter, o que de fato acabou acontecendo. Como que a mãe da Nayara se comporta em relação a esse processo, em relação às acusações contra o Tarcísio? Ela de fato compreende que não havia como
querer culpá-lo por algo que quem fez não foi ele, ou ela prefere se abster, ela não comenta, ela se isolou, não quer contato com nada? Ela fez um depoimento, a narrativa no inquérito. Essa narrativa, em nenhum momento, ela diz que o Tarcísio matou a filha dela, assassinou a filha dela. Não há esse relato. O relato que ela faz é a respeito da ligação que foi realizada, qual foi a conduta da filha dela durante os dias que antecederam e o dia que aconteceu o fato, como é que era a relação dela com o marido, com a mãe mesma. Então, os relatos estão em cima desse contexto. Inclusive, até o dia em que houve o óbito da vítima, a mãe, ela tinha uma boa relação com o acusado. A relação familiar, ela era muito boa com o Tarcísio. O Tarcísio tinha uma relação muito próxima com a mãe. Então, depois do óbito para cá, eu não posso falar de detalhes a respeito dessa relação, claro, porque, obviamente, é uma situação muito crítica, que envolve dores, pesares, saudades. Então, é difícil, dentro do contexto familiar hoje, informar exatamente como está essa relação. Mas, à época, até o dia do óbito fatídico da vítima, a relação da mãe, da genitora, com o acusado era uma relação muito boa. Compreendo. E, por fim, em relação ao Tarcísio, desde o momento que a gente iniciou essa entrevista, nós falamos sobre o caso, nós falamos sobre o Ministério Público, falamos sobre, inclusive, a mãe da vítima. Mas e o Tarcísio, que é o principal acusado de um crime que ele afirma, assim como o senhor da defesa, que não cometeu? Como que ele encara essa situação? Como que ele vê e o que ele espera, de fato, para a conclusão dessa situação que já vem se arrastando há 1 ano e meio e que eu, pelo menos, presumo que seja um tanto quanto desconfortável e dolorosa para ele? Primeiro, até compreender essa acusação, para ele como leigo, como viúvo, como alguém que tinha um amor pela família e prezava pela família, é muito difícil. E carregar um processo, uma acusação em razão disso, é um fardo maior ainda. Então, obviamente, é desejo do Tarcísio que aconteça audiência, que o processo se encerre, que a conclusão seja, obviamente, pela sua inocência. Ele que já colaborou durante todas as investigações, que inclusive tinha profundo amor pela vítima, pela sua esposa, tratava o filho dela, inclusive, como um próprio filho, o acolheu a família dela também, assim como a acolheu. Então, obviamente, eles tinham os problemas que todo casal naturalmente tem. Mas ele jamais, sob hipótese alguma, desejou que a sua esposa, a sua mulher, terminasse a sua vida da forma como terminou. O que ele quer agora é resolver esse processo para que ele possa tentar seguir a sua vida. Porque enquanto não resolver o processo, já é difícil com a perda da mulher, da esposa. Então, seguir a sua vida agora, respondendo o processo, o crime nessas circunstâncias, realmente é um fardo, é um peso muito grande na vida do Tarcísio. Então, temos a certeza e a plena convicção de que a verdade será esclarecida, de que tudo isso não passou realmente de um fato triste e lamentável na vida dele e que ele possa seguir em frente de hoje em diante. E o Se Liga Cidade de hoje vai ficando por aqui. Você que está em casa, se cuida nessa sexta-feira, aproveita com consciência, um excelente final de semana para você. E eu quero te dizer que na próxima semana começaremos a nossa rodada de entrevistas com os candidatos a prefeitos por Rio Branco. Então, se liga, hein?